Bom dia, igreja. Que Deus abençoe vocês. Que é bom estarmos juntos. Amém? Você que está nos assistindo no seu ambiente, eu agradeço pelo privilégio de estar falando com você à distância. Você que precisa de uma palavra de ânimo, uma palavra de carinho, você que tem compromisso com Deus, eu quero te abençoar em nome de Jesus, abençoar você, sua família, seus bens, os seus negócios, a sua saúde. Que Deus te abençoe, você que ama a Jesus e que o obedece. Eu trago hoje uma palavra sobre avivamento espiritual, né? O que é avivamento espiritual? Muito se fala sobre esse assunto, avivamento espiritual. Muito se divulga que o Brasil vai passar por um grande avivamento, mas os conceitos de avivamento espiritual que estão mencionando os pregadores estão repletos de pressupostos equivocados. A definição de avivamento espiritual, de que falam os líderes religiosos, não se sustentam diante das Escrituras, porque as condições apontadas como necessárias para esse avivamento não passam de falácias, bem como afirmar a necessidade desse avivamento espiritual hoje não se sustenta à luz da palavra de Deus. Em primeiro lugar, vejamos o texto base em que nos baseamos quando se fala em avivamento espiritual. Encontra-se em Abacuque, no Antigo Testamento, profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2. O profeta diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O verbo hebraico, traduzida por aviva nesse versículo 2, do capítulo 3 de Abacuque, é shayá. O termo aparece aproximadamente 263 vezes no Antigo Testamento, na Torá judaica, com significados diferentes, determinados por cada contexto. Dentre eles, conforme o dicionário Strong, diz que avivamento é viver, ter vida, permanecer vivo, sustentar a vida, viver prosperamente, viver para sempre, reviver, estar vivo, ter a vida ou a saúde recuperada e outros. Quando Abacuque orou a Deus, pedindo que a obra dele fosse avivada, o significado mais apropriado é realiza, implementa, executa a tua obra. Que obra seria essa que Abacuque roga a Deus que executasse? A resposta surpreendente de Deus é a punição dos filhos de Israel. Quando o profeta ouviu a palavra do Senhor afirmando que haveria de punir a nação de Israel por intermédio dos caldeus, Abacuque temeu e tremeu no seu interior. Veja Abacuque 1, de 5 a 7. Vede entre os gentios, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada, diz o Senhor. Porque eis que levanta os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradias que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. Abacuque ficou desolado com a revelação de Deus.
por coincidência, não foi o mesmo que aconteceu conosco aqui no Brasil nesses dias, nesse início de ano de 2023, quando clamávamos nas ruas, homens, mulheres, jovens e crianças, que Deus viesse nos livrar do comunismo, e que apesar disso, agora vemos o comunismo se instalando em nosso país. Pedimos a Deus a sua intervenção em nosso favor, mas parece que Ele fez exatamente o contrário que lhe pedimos. Então a surpresa tomou conta do coração de Abacuque, assim como tomou conta dos nossos corações, quando o Senhor afirmou que os caldeus, que os comunistas marchavam contra Israel, contra o Brasil. Esse era o avivamento que viria. Porém, quando Deus prometeu que depois os caldeus seriam exterminados, o profeta resignou-se e fez uma oração em forma de cântico. Amados, assim como Deus prometeu que os caldeus seriam eliminados, Deus está com os olhos voltados para o Brasil, também para eliminar os seus inimigos. Os inimigos do povo de Deus também são os inimigos de Deus. Quando Deus disse que haveria de destruir a nação de Israel, Abacuque orou segundo a vontade de Deus. Realiza, Senhor, a sua obra no meio dos anos. Como a obra de Deus era destruir os filhos de Israel por mão dos caldeus, Abacuque roga a Deus para se lembrar da sua misericórdia quando executasse a sua ira. Qual seria a misericórdia de Deus ao executar a sua ira contra os filhos de Israel? A resposta era deixar um remanescente do povo, de modo que Deus cumprisse a sua boa palavra anunciada a Abraão. Porque se Deus destruísse se Deus permitisse que toda Israel fosse destruída, nenhum remanescente sobraria e nem o Messias viria. Ao saber do intento de Deus, o ventre do profeta se comoveu profundamente. Acontece com ele, assim como acontece conosco quando somos tomados de sobressalto. Muitas pessoas de preocupação acabam tendo úlceras estomacais. É esse tipo de sobressalto que Abacuque teve quando ouviu a resposta de Deus. Mas ainda que tudo falhasse, o profeta confiava na misericórdia de Deus e exulta em Deus, conforme os versículos 17 a 19 desse capítulo 3. Querido povo brasileiro, querido povo evangélico do país, a nossa reação também foi de espanto, de tristeza, de choro e de muito medo, quando vimos os acontecimentos que se seguiram em nosso país. No entanto, o nosso ventre comovido não pode ser o guia das nossas ações. Não devemos nos guiar pelos sofrimentos ou pelo que sentimos, mas pela palavra de Deus. Mas ainda que tudo tenha falhado, ainda que os militares tenham falhado, ainda que o presidente Bolsonaro tenha falhado, devemos confiar na misericórdia de Deus pelo nosso país. Devemos exultar em Deus, pois Ele vai voltar a trazer a nossa alegria novamente, em nome de Jesus. Se os caldeus de nossa terra
Hoje estão destruindo o país com a mentira, com a prostituição, com a corrupção, com os erros. Devemos crer, por outro lado, que esse tempo é necessário para o Senhor avivar a sua obra, por mais contraditório que possa parecer. Qual é a definição de avivamento? Alguns líderes religiosos definem o avivamento nos seguintes termos. O avivamento pode ser definido como retorno aos princípios que caracterizavam a igreja primitiva. É o retorno à Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. É o retorno à oração como a mais bela expressão do sacerdócio universal do cristão. É o retorno às experiências genuínas com Cristo, sem as quais inexistiria o corpo místico do Senhor. Eles dizem que é o retorno à grande comissão, cujo lema continua a ser até os confins da terra. O avivamento, enfim, é o reaparecimento da igreja como agência por excelência do reino de Deus. De acordo com eles, o avivamento é a intervenção divina no curso normal das coisas espirituais. É o Senhor desnudando o seu braço e operando com extraordinário poder sobre santos e pecadores. Depois de haver reanimado tantas igrejas que jaziam à morte, Charles Finney, nos Estados Unidos, já tinha condições de afirmar ser o avivamento um novo começo de obediência a Deus. Muito bonito, né? Porém, não há verdade nessas lindas palavras e vou explicar por quê. Analisando as cartas paulinas, não encontraremos em nenhum texto um apelo aos cristãos para que retornem a um determinado ponto pré-estabelecido. Na verdade, o apóstolo Paulo sempre apelou aos cristãos a não se demoverem da verdade do Evangelho, ou seja, deveriam permanecer firmes e arraigados no Evangelho, a fé que foi dada aos santos. Vejam Romanos 5:2, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Em 1 Coríntios 16:13 ele escreve: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Filipenses 4:1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. E 2 Tessalonicenses 2,15, então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Conclamar a permanecer firmes é uma coisa, mas conclamar a que se retorne significa que o tal caiu da graça, ou seja, que não permaneceu firme. Um cristão só é definido como cristão quando não se desvia dos princípios da igreja primitiva, ou seja, quando não se afasta do que foi ensinado pelos apóstolos. Como Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Quem precisa voltar à Bíblia e adotá-la como única regra de fé, na verdade, está morto. Se alguém precisa voltar à Bíblia é porque passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, conforme Gálatas 1:6. Portanto, voltar à Bíblia, para voltar à Bíblia é porque a pessoa está morta, é porque ela é anátema. Sem abraçar o evangelho de Cristo, apelar para um retorno às orações ou ter experiências ditas como genuínas é totalmente inócuo. Pois o corpo místico de Cristo, que é a igreja, não se sustém em experiências ditas genuínas, mas sim sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, cuja pedra principal é Cristo. Qualquer que crê que Jesus é o Cristo, está comissionado a ir por todos os povos
anunciando as virtudes de Jesus. Portanto, se alguém precisa retornar à grande comissão, na verdade ainda não é discípulo. É confusa a colocação que fazem de avivamento espiritual, pois a igreja, como corpo de Cristo, jamais desapareceu. Portanto, apregoar a necessidade de reaparecimento da igreja é totalmente descabido. A ideia de que o avivamento é intervenção divina no curso normal das coisas espirituais não encontra eco nas Escrituras, pois o ato de Deus desnudar o seu santo braço já aconteceu quando Cristo foi manifesto ao mundo. Nós não precisamos repetir esse pedido para que Deus desnude o seu santo braço, porque a obra de Cristo é única e já aconteceu. Veja Isaías 52:10. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão uma salvação do nosso Deus. Isaías profetizando a vinda do Messias. Em 53, verso 1, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Pergunta o profeta Isaías, desanimado, porque sentia que ninguém lhe ouvia. Quem deu crédito à nossa pregação? O apóstolo Paulo diz que a pregação vem pelo ouvir, e ouvir o Evangelho. Cristo é o braço do Senhor desnudado, ou seja, revelado a todos os povos. Portanto, a citação que se faz das Escrituras não confirma o que ele afirma sobre avivamento. O avivamento que Charles Finney realizava em igrejas locais dos Estados Unidos, isso há 2 séculos atrás, não possui qualquer relação com a Bíblia, pois a igreja de Cristo jamais esteve à morte. O que se chama de avivamento nos templos de Finney é apenas um mover da pregação que salvou milhares de vidas. A igreja de Cristo não depende de homem algum, pois Cristo mesmo é o único Salvador do corpo. Efésios 5:23 diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Dessa forma se percebe que não há no Novo Testamento uma definição de avivamento, e as ideias de avivamento não passam de elucubrações vazias de pensamentos humanos. Vamos ver avivamento e arrependimento. Vejam o trecho do livro O Avivamento Pentecostal, sobre o argumento de ampliar o conhecimento de avivamento espiritual, onde diz: acreditemos, pois, e proclamemos Atos 3,19, onde o grego indica que podemos viver tempos de refrigério até a vinda do Senhor. Mas eles somente virão quando houver genuíno arrependimento. O que estamos fazendo para demonstrar nosso amor pelo nosso noivo celestial? De que estamos precisando nos arrepender? E você? Quem escreveu essas palavras não compreendeu a exposição do apóstolo Pedro aos judeus no século I. Equivocadamente se acredita e se diz proclamar que podemos viver tempos de refrigério até a vinda do Senhor, conforme Atos 3, de 17 a 21. Vejam a pregação de Pedro. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus profetas desde o princípio. Atos 3, 17 a 21. Resta perguntar: a igreja
ainda não encontrou refrigério? De que refrigério está se falando? Ora, ao se falar em tempos de refrigério, o apóstolo Pedro estava citando o profeta Isaías, Isaías 28:12, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Ora, amados, para a igreja o refrigério é Cristo, e por isso ele mesmo falou em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando a Bíblia fala de descanso e de refrigério, está se referindo à certeza que o crente tem do novo nascimento e da glória que há de vir. A mensagem de Atos 3:19 não tem por alvo a igreja, ou seja, não tem por alvo os cristãos, mas os judeus. O apóstolo Pedro estava pregando para os seus concidadãos, os judeus que haviam crucificado Cristo por ignorância. E por terem sacrificado a Cristo por ignorância, o apóstolo Pedro conclama os seus ouvintes a se arrependerem, ou seja, que mudassem a concepção deles acerca de Jesus de Nazaré e que se convertessem, que confessassem ser Ele o Cristo. A Ele, pois, só assim os pecados dos ouvintes do apóstolo seriam apagados e alcançariam os tempos de refrigério pela presença de Deus. Não há que se falar tempos de refrigério para quem já é convertido, para quem já está no refrigério. O povo de Israel deveria se arrepender, crendo que o Jesus de Nazaré era o Messias, pois só então Jesus seria enviado novamente, conforme anunciado pelos profetas, porque até a restauração do reino a Israel, os céus o contêm. Vejam Salmo 110:1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés, ou por estrado dos seus pés. E de que modo os céus contêm a Cristo? Por intermédio do Pai que disse: assenta-te à minha direita. A mensagem de Pedro não tem por alvo os cristãos, mas sim os filhos dos profetas e da aliança que Deus fizera com Abraão, conforme Atos 3:25. Quando Cristo veio, ele foi bem claro, e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15:24. Jesus foi bem claro que havia sido enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas após ter sido rejeitado pelo seu próprio povo e ser crucificado, Deus ressuscitou seu filho e novamente, primeiro ele foi enviado aos judeus para que os pudesse abençoar. E como o povo de Israel seria abençoado? No se afastar das suas maldades, ou seja, apagando os pecados deles. O povo de Israel precisava se arrepender, ou seja, crer que Jesus era o Messias enviado, mas os cristãos já se arrependeram, pois amaram o noivo celestial crendo nele, portanto, não precisam se arrepender novamente. O arrependimento de que se fala é crer em Jesus, é nascer de novo. Portanto, a igreja já vive tempo de refrigério pela presença de Cristo, que diz: e dá ordem para estes, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o Senhor Jesus já está com o seu povo, com a igreja. O mandato cultural dado para os judeus, para que fossem para o mundo como representantes de Deus, falhou, porque prevaricaram, desobedeceram. Quando Deus envia a palavra, o Logos dos céus para habitar conosco, os judeus não creram no cumprimento da profecia de Isaías.
Então os judeus rejeitaram o Messias enviado. E Deus transferiu o mandato cultural de anunciar o evangelho a todos os povos. Transferiu-os, tirou-os das mãos dos judeus e os transferiu ao povo da igreja, aos novos convertidos, que aceitaram aquele Messias que os judeus rejeitaram. E é por isso que Jesus dá ordem para ir para todo mundo pregar o evangelho. E essa ordem não é dada aos judeus, mas, porém, aos gentios e gentios convertidos ao evangelho. Os pastores definem o avivamento espiritual como uma intervenção divina, o que contraria as definições analisadas antes de que o avivamento é um retorno aos princípios que caracterizavam a igreja primitiva. Se fosse uma intervenção divina, o tal avivamento espiritual não poderia depender de ter encontrado espaço no coração das pessoas. Mas ainda vão além, pois o tal avivamento atribuído ao Espírito Santo abrange o coração de grupo, cidade ou nação. Veja o que dizem. Em primeiro lugar, o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Há um único modo de alguém se voltar para Deus, que é crendo em Cristo. Sem Cristo, a fé manifesta. Cristo é a fé manifesta, né? Sem Ele, é impossível agradar a Deus, pois só por intermédio de Cristo o homem de fato crê na existência de Deus e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Em Hebreus, conforme Hebreus 11, verso 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Além da ideia errada acerca do avivamento espiritual se dar por uma suposta intervenção divina, teríamos então a ideia da crise espiritual ou moral como pré-condição para o avivamento. A leitura feita do que Deus disse a Salomão é completamente divorciada das Escrituras, pois o que foi dito: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, não tem relação com uma crise em termos climáticos. Esse texto se encontra em 2 Crônicas 7,13 e não tem nenhuma relação com o clima. O que foi dito a Salomão já havia sido anunciado por Deus ao povo de Israel, por intermédio de Moisés, sendo que guerras, pestes, secas foram postos por sinal e maravilhas da parte de Deus, indicando que precisavam se arrepender de seus maus caminhos. Conforme consta em Deuteronômio 28, versos 45 e 46. Todas estas maldições virão sobre ti, te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Serão no teu meio por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Esses castigos climáticos são sinais para os judeus e não para o povo da igreja. Aquilo que apontam como pré-condição para o avivamento, na verdade, Deus estabeleceu como sinal para a nação de Israel, que havia se desviado dos mandamentos de Deus, algo que não se aplica à igreja. Os erros dos membros do corpo de Cristo serão apreciados no tribunal de Cristo, porque a igreja será apresentada imaculada a Cristo, sem mancha e sem ruga. A igreja de Cristo, ela não tem mancha e nem ruga, ela já é perfeita em Cristo. Por isso que em relação à igreja, a tal crise não existe, muito menos o tal avivamento. As condições para o avivamento que enumeram através dos versos 13 a 17 de 2 Crônicas 7, bem como a necessidade de avivamento espiritual,
através da passagem de Ageu, capítulo 2, versos 5 a 9, são resultado de uma leitura errada, assim como o pensamento de que o conhecimento das Escrituras sem o poder de Deus leva à morte. Alguns líderes criticam os saduceus por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus, conforme disse Jesus. Mas em seguida raciocinam: você não pode conhecer as Escrituras à parte do poder de Deus. O que seria o poder de Deus para eles? Eventos sobrenaturais? Milagres? Curas? Primeiro, vale destacar que é impossível alguém conhecer as Escrituras sem Cristo, que é o poder de Deus. Os saduceus erravam por não conhecerem os escritos de Moisés e os profetas, e tampouco conheciam a Cristo ou quiseram conhecê-lo. Em segundo lugar, o conhecimento puro e simples, misturado e complicado, efetivamente leva à morte e não pode levar à morte. O conhecimento puro e simples, misturado, costuma dizer que pode levar à morte. Não é uma condicional, é algo certo. Necessariamente, o conhecimento puro e simples, misturado e complicado com regras humanas, necessariamente leva à morte espiritual. A letra que mata refere-se à lei mosaica, e o Espírito que vivifica refere-se ao Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Como a leitura de 2 Coríntios 3,6 resta equivocada, mesmo sendo de fácil interpretação, percebe-se como estão erradas as explanações de outros bíblicos, de outros textos. 2 Coríntios 3,6 diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra são as regras, a letra é o Antigo Testamento, são as leis que os homens não conseguem cumprir, mas o Espírito que vivifica é o Evangelho de Jesus. Percebe-se que a ideia da necessidade de avivamento espiritual resulta de uma mensuração, de uma avaliação meramente estatística, de modo que se a construção de templos é crescente, considera-se que há um avivamento espiritual, mas se há um declínio, não importam os fatores a se considerar, entende-se que existe frieza espiritual. Na minha juventude, na minha imaturidade, eu cheguei a taxar muitas igrejas conservadoras, principalmente, de crentes frios, porque eu me guiava pela temperatura do meu coração, quando era a verdade do Evangelho que deveria prevalecer. Então muitos hoje se supõem mais espiritual do que outros, e dizem que certas igrejas mais conservadoras precisam de ter um avivamento espiritual, porque desconhecem que o avivamento espiritual pertence a todos os que já são crentes, já são cristãos. Todos eles já estão avivados, renovados, já têm um novo nascimento, já foram vivificados pela palavra de Cristo. Então, como conclusão, avivamento espiritual é permanecer firmes na doutrina dos apóstolos. Avivamento espiritual não é ver o crescimento do número de cristãos no mundo, mas ser perseverantes na fé. Porque a perseverança é a obra perfeita da fé, conforme nos ensinou o apóstolo Tiago. A perseverança é a obra perfeita da fé. Avivamento espiritual é viver com a mente e o coração na esperança de que Jesus nos admoestou a fazer. Ele nos disse, nos ordenou em Mateus 28:20,
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Só se fala de avivamento espiritual quando alguém está morto. Só alguém que já está morto pode ser avivado. Só alguém que está morto pode ser vivificado. Mas aqueles que nasceram de novo, não há mais como serem vivificados, porque já estão vivos, ressuscitaram, morreram e ressuscitaram com Cristo. Amados, avivamento espiritual, portanto, é ser discípulo de Cristo, é fazer discípulos como Jesus nos ordenou. É esse pensamento que deve estar entronizado em nossas almas, em nossas mentes, todos os dias. Porque ser avivado, ser um avivado espiritual, é ser ressuscitado por Cristo, é ter nascido de novo. Que você compreenda essas verdades e creia que você que crê em Cristo, já tem compromisso com Ele, já está participando de um grande avivamento espiritual que Deus trouxe para a terra, em nome de Jesus. Amém.